O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimentais ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Mais uma vez quero saudar os sacerdotes aqui presentes, meus irmãos. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no mês de outubro, um mês dedicado às missões. E nós temos 2 grandes patronos das missões: Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier. Todo cristão batizado é chamado também a ser missionários e missionárias do Pai. Todos nós temos esta vocação e esse chamado. E hoje no Evangelho é interessante porque Jesus, ele escolhe 72 discípulos e os envia em missão. Confrontando-se com a grandiosidade da missão, Jesus reconhece a necessidade de contar com colaboradores para poder levá-la adiante a contento. Depois de ter enviado os 12 apóstolos, o Mestre enviou também outros 72 discípulos, com a tarefa de preparar as cidades e povoados para a sua passagem. Ou seja, propô-los para acolher a sua mensagem. É fundamental na nossa vida, na nossa caminhada de fé, também deixar que a palavra de Deus caia no nosso coração, faça a mudança e a transformação necessária
para também acolhermos o Senhor. O Senhor que Ele sempre passa, Ele sempre vem ao nosso encontro. Agora, é necessário desejar, querer acolher o Senhor. É necessário hospedar o Senhor que vem ao nosso encontro. Vejam bem, Jesus Ele envia para preparar o terreno para que depois Ele pudesse vir. A palavra de Deus, ela vai nos preparando para um dia fazermos esse encontro com a misericórdia de Deus. Mas é necessário querer, desejar, estar aberto a um processo de mudança e de conversão. Mudança de vida é fundamental para aderir o Evangelho, aderir à mensagem de Jesus. Os discípulos são orientados a suplicar ao Pai, Senhor da messe, para enviar muitas outras pessoas dispostas a assumirem a missão evangelizadora. Nós sabemos que o mundo precisa de homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, homens e mulheres que estejam dispostas a abraçarem esta missão. E é interessante porque você não precisa, muitas vezes, de acordo com o seu estado de vida, sair da sua casa para ser um missionário e para ser uma missionária. E aí é necessário olharmos para a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca saiu do claustro do Carmelo e, no entanto, foi proclamada doutora da Igreja e padroeira das missões. E por que, Frei, que ela foi declarada padroeira das missões se nunca saiu dos claustros do Carmelo? Porque ela se comprometeu, ela foi uma santa comprometida com o Evangelho, com a palavra de Deus, rezando por aqueles e aquelas que estavam em missão, mas também rezando pelos pecadores. Se vocês forem olhar o exame canônico de Santa Teresinha, e uma pergunta fundamental que foi feita naquele exame antes da sua profissão de fé foi: por que você quer entrar para o Carmelo? Porque eu quero rezar pelos pecadores. E isso todos nós podemos fazer. Isso não está distante. E rezar, meus queridos irmãos e irmãs, quer dizer nos comprometer realmente com a vida de oração, nos comprometer com a palavra de Deus, nos comprometer com Jesus de Nazaré. Assim como Santa Teresinha, ela se comprometeu e foi fiel até o final da sua vida. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das grandes tribulações, ela não abandonou o Senhor, não abandonou o projeto de Jesus. Nós também precisamos tomar cada vez mais a consciência de que todos nós, cristãos batizados, devemos colaborar com a construção do reino de Deus, sendo homens e mulheres de acordo com o nosso estado de vida, através de uma vida profunda de oração, uma atitude sempre atenta ao chamado de Deus, vivendo uma atitude de escuta à palavra do Senhor e fazendo com que a graça de Deus possa, de fato, fazer essa verdadeira transformação de nos levar a um comprometimento à missão. É Ele quem tem a iniciativa da vocação e da missão, é Jesus. E Ele sempre nos chama. Agora, a pergunta é: será que eu quero responder a esse chamado? Será que eu quero me comprometer realmente com o Senhor? O Senhor, Ele nos chama. A resposta, ela é dada através de uma coisa chamada gratuidade. Será que eu tenho essa gratuidade para responder a esse chamado de Deus? Deus, Ele sempre vai respeitar a liberdade e a individualidade de cada um e de cada uma de nós. Deus, Ele nunca vai forçar absolutamente nada para nós. Ele lança o convite.
O convite, a palavra é lançada, cabe a nós querer ou não acolher. E uma vez que acolhemos essa palavra, devemos, portanto, nos comprometer e viver de forma radical. O cristão é esse homem, essa mulher que é chamado a viver uma vida radical. Radical na fé, radical no amor, radical no perdão, radical no acolhimento para com o próximo. Muitas vezes nós nos fechamos no nosso próprio mundo. Temos uma dificuldade terrível em perdoar o outro, a outra, em acolher o próximo. Por que nós temos tanta dificuldade em perdoar? Se a palavra de Deus vem dizer, você deve perdoar 70 vezes 7, um número infinito. Por que nós temos dificuldade em acolher a palavra de Deus, se é uma palavra que nos leva à plenitude da vida? E, portanto, devemos estar sempre atentos e atentas a esse clamor de Deus. Devem evitar qualquer pretensão humana de querer arrogar-se que somos melhores do que o outro, do que a outra. O Senhor, quando Ele nos chama, Ele nos confere, Ele nos dá os dons necessários para a missão, mas não para nos fazer querer ser melhor do que o outro, do que a outra. Muito pelo contrário. Precisamos viver uma vida pautada na simplicidade, na gratuidade, na doçura de seguir o Senhor e do testemunho de fé. Todos dependem de quem os chamou e envia. Todos nós dependemos de quem? Do Senhor. Porque é Ele que nos chama, é Ele que nos envia em missão. E nós, nas nossas casas, no nosso trabalho, na universidade, na escola, onde quer que estejamos, nós somos chamados, portanto, a sermos presença viva de Deus nesses ambientes, testemunhando com a nossa vida. Nós vamos amanhã celebrar São Francisco de Assis, e São Francisco vai dizer, quando ele saiu em missão, um dos irmãos perguntou para ele, Pai Francisco, você está saindo em missão, mas não estou vendo você pregando a palavra. Francisco vai dizer, use a palavra quando necessária, porque a sua vida deve ser um evangelho vivo. A nossa vida de cristãos e cristãs deve ser um evangelho vivo, concreto, aonde as pessoas possam, de fato, olhar para nós e identificar qual é a nossa opção, qual foi a nossa opção. E a nossa opção é por Jesus. E dentro de um processo de seguimento a Jesus, é ir nos conformando a Jesus Cristo. Deixar-se ser conformado a Jesus. É aderir ao projeto dele e viver uma vida pautada neste amor, que é misericórdia, é bondade e é perdão. A missão, meus queridos irmãos e irmãs, não é uma tarefa somente de alguns do grupo dos 12, mas uma obra também dos leigos e leigas, ou seja, de todos os cristãos, de todos os batizados. Assim, a missão é universal, desde a sua origem e compreende todos. Precisamos ter essa consciência de que este chamado, ele é universal e que precisamos respondê-lo. O texto que nós ouvimos, ele especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas de uma comunidade. O anúncio do Evangelho é tarefa de uma comunidade, é tarefa de uma família. O anúncio do Evangelho é tarefa de todos nós, discípulos e discípulas do Senhor. O fato de serem enviados de 2 a 2 também quer mostrar a credibilidade do testemunho. É tão bonito quando nós encontramos irmãos testemunhando com a sua própria vida a palavra de Deus. Isso credencia cada vez mais esse
testemunho, além do fato do encorajamento que um pode dar ao outro. No caso de desânimo diante das dificuldades, tem um irmão, tem uma irmã ali para encorajá-lo, para encorajá-la. Quantas vezes na nossa vida não bate o desânimo? Quantas vezes na nossa caminhada de fé não vêm as decepções e nós queremos abandonar tudo? Quantas vezes nós não nos deparamos com situações de frustração? E nós precisamos uns dos outros para nos animar na fé, na caminhada. Porque não é fácil pregar a palavra de Deus. Se fosse tão fácil assim, o mundo seria outro, completamente diferente. Mas vejam o mundo no qual nós estamos inseridos. Vejam as grandes dificuldades, os grandes desafios. Porque a palavra de Deus, ela vai nos levar a confrontar-se conosco. A palavra de Deus é um grande espelho que nós vamos estar ali à nossa frente para olhar como é que eu estou me comportando, como é que eu estou vivendo a palavra. E diante da tentação, diante do desânimo, diante dos desafios da vida, muitas vezes nós queremos abandonar tudo. Muitas vezes queremos até abandonar a própria igreja. E quer ver uma coisa? É quando nós começamos, às vezes, a fazer uma novena, fazemos um pedido a Deus, e Deus ele não responde no nosso tempo, porque o grande mal da humanidade, e o nosso grande mal é querer que Deus responda aos nossos caprichos pessoais. Nós não queremos compreender os desígnios de Deus na nossa vida. E aí, quando eu faço uma novena, quando eu vivo uma caminhada de fé, eu quero muitas vezes obrigar a Deus a responder os meus pedidos. E o nosso Deus, ele não é um objeto mágico. A minha relação e o meu anúncio com Deus, ele não pode ser um anúncio de trocas de favores. Eu vou fazer isso para você me dar aquilo. Eu vou fazer uma peregrinação porque ao final eu quero alcançar essa graça. Eu vou à missa porque eu quero alcançar isso ou aquilo. Não. Nós precisamos tomar consciência de que a nossa relação com Deus, ela precisa ser uma relação pautada, antes de tudo, na gratuidade, no amor. Jesus, quando o Pai envia o seu Filho ao mundo, Ele envia por amor a mim e a vocês. Jesus é enviado a este mundo para salvar a cada um e a cada uma de nós. E aí você pode falar, mas eu não pedi para que Ele viesse me salvar. Mas Ele veio mesmo assim porque Ele te ama. Mesmo você não querendo, Ele vai te amar e vai continuar te amando. Agora, é você que tem que responder se quer ou não ser alcançado, ser deixado ser alcançado por esta graça, por esta misericórdia do Senhor. É você ou não que tem que olhar para a sua vida e falar, olha, eu preciso corrigir isso aqui na minha vida. Da forma que eu estou vivendo, que eu estou me relacionando com o meu próximo, eu preciso melhorar isso. E sempre temos algo em nós a melhorar. Precisamos corrigir a rota da nossa vida e voltar novamente para o trilho da palavra de Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, se tem uma coisa que o inimigo faz, é a todo instante querer nos tirar da presença de Deus, nos desviar da presença de Deus. E ele vai fazer tudo o que ele puder para te tirar da presença de Deus. Porque a missão do inimigo é te tirar da presença de Deus, é a missão dele. É te levar para um caminho que não é o caminho de Deus. E o que é que nós temos que fazer? E aí isso, a nossa espiritualidade carmelitana, ela ajuda muito. Existe um processo chamado, na nossa vida, chamado de vacaredel. É um processo que nós somos chamados a nos esvaziar-se de nós, para encher-se completamente de Deus. E isso eu vou fazer através de quê? Através de uma vida de oração.
Eu vou fazer através de quê? Através de um discernimento. Eu preciso na minha vida buscar este discernimento sempre. Eu preciso parar em oração para de fato fazer este discernimento e olhar para a minha história. E quando nós paramos e olhamos para a nossa história, é interessante porque Deus ele sempre vai estar presente na tua vida. Mesmo no momento de dor, o Senhor vai estar presente na tua vida. Santa Teresinha, ela morreu com 24 anos de idade, ela morreu de tuberculose, na maior dor terrível que vocês possam imaginar. E mesmo nessa enfermidade acometida, Santa Teresinha nunca abandonou a sua vida de oração. Santa Teresinha nunca abandonou a sua confiança total em Deus. Muitas vezes, diante do leito da enfermidade, nós queremos abandonar e achamos que estamos sozinhos. Caímos nessa tentação muitas vezes. Muitas vezes, por conta do desemprego, ou por conta de uma situação de relação difícil, achamos que estamos sozinhos e nós não estamos. O Senhor só está dizendo a nós: pare, medite, faça o seu discernimento, veja o quanto eu estou presente na tua vida, na tua história, e quanto eu vou caminhar com você até o final da sua trajetória. Deus, ele nunca vai soltar a nossa mão, muito pelo contrário, somos nós que soltamos a mão de Deus. Mas a aliança que ele faz, a aliança que ele fez conosco, é uma aliança por ele inquebrantável. Deus não quebra a sua aliança conosco, somos nós que quebramos esta aliança com Deus. E, portanto, é sempre necessário parar, rezar, meditar, refletir, discernir e abraçar a cruz de cada dia. Até porque o que é que o Senhor vai nos oferecer? Aquele e aquela que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É isso que o Senhor diz a nós. Agora, estamos dispostos de fato a abraçar essa cruz? Porque a cruz não é fácil. Quando olhamos para a vida de Santa Teresinha, nós olhamos para a vida de uma santa que teve uma cruz muito pesada. Aos 4 anos e 8 meses de idade, ela já perde a mãe. Logo na sequência, perde a irmã. Depois, o pai acometido por uma grande enfermidade. Depois, ela própria, que também tem uma grande enfermidade e vem a falecer. Mas ela não abandonou. Ela confiou. Ela se entregou totalmente a Deus. E é isso que falta a nós na nossa caminhada de fé. É importante perceber que Jesus não vem pregar utopias terrenas. Muitas vezes nós queremos, e até porque faz bom aos ouvidos, ouvir utopias deste mundo. Jesus não vem pregar utopias do mundo. Jesus vem pregar a salvação, vem anunciar a salvação a nós. E é para a salvação que nós devemos estar predispostos a querer abraçar. Ele vem para que Deus reine em nossos corações. É isso que Jesus faz e foi isso que Jesus fez. Ele veio anunciar para que o Pai das misericórdias pudesse, de fato, habitar e reinar no nosso coração e na nossa vida. E a pergunta é: eu quero deixar que o Pai habite no meu coração? Porque quando eu falo que eu quero que o Pai habite no meu coração, vai exigir de mim sacrifício. E nós não queremos sacrifícios, é interessante, porque nós queremos tudo de uma forma gratuita, mas não queremos esforço, não queremos fazer esforço. E para que o Pai, ele reine, é necessário o sacrifício da mudança de vida. É necessário olhar e ver o que precisa ser mudado na nossa vida. Para que isso ocorra, alguma coisa precisa morrer em nós. Precisa morrer o egoísmo.
Precisa morrer o pecado. Precisa morrer o homem velho, a mulher velha que está dentro de nós. Nós estamos dispostos a querer sacrificar aquilo que é velho para abraçar o novo? Se estamos, excelente. Parabéns, maravilha, vamos em frente. Se não, tem alguma coisa errada com a tua vida. E aí é necessário, portanto, olhar como é que eu quero viver a minha vida de discípulo e discípula do Senhor. Que nós, meus queridos irmãos e irmãs, possamos pedir sempre a proteção materna de nossa Mãe Maria Santíssima, para que apoie em todo lugar a missão dos discípulos de Cristo e a nossa missão, a nossa vida de filhos e filhas, amados e amadas de Deus. Que nós possamos olhar para Nossa Senhora e assim como ela, dizer: Senhor, faça na minha vida a tua vontade, não a minha. Precisamos, como Nossa Senhora, pedir, implorar a Virgem Santíssima para que ela, do coração de Jesus, do coração do Pai das Misericórdias, possa interceder as forças e as graças necessárias na nossa vida e na nossa missão. A missão de anunciar a todos que Deus nos ama, nos quer salvar e nos chama a fazer parte de seu reino. É fundamental tomar essa consciência, pedir a Nossa Senhora a sua intercessão, pois a mãe ela está sempre disposta a levar até Jesus os teus pedidos. Na igreja nós temos um verdadeiro tesouro e nós esquecemos de ir a esse tesouro. Nós temos a vida de oração, que São Padre Pio ele vai dizer que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Todos nós estamos com a chave na mão. O que é que nós queremos com essa chave? Muitas vezes queremos ir buscar solução para os nossos problemas, para as nossas situações, em lugares onde Deus não está presente. E a chave está na nossa mão. A chave para acessar o coração de Deus está na nossa mão. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela vai dizer: a oração é o único meio do súdito acessar o castelo onde está o rei. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida que não estamos rezando por nós, pela nossa família, pela salvação do mundo inteiro? É fundamental na nossa caminhada de fé nos comprometer com esta verdadeira vida de oração, com esta verdadeira vida de intimidade com o Senhor. É fundamental na nossa caminhada de fé tomar consciência do poder que nós temos através da oração que nos foi dada. E uma vez que temos essa consciência, é não desanimar frente às tribulações, porque faz parte, não é porque você reza mais, não é porque você está mais próximo de Deus, que você não vai ser tentado, que você não vai ser tentada, que você não vai passar por tribulação. Não, você vai ser muito e muito tentada. Constantemente você vai ser tentado. Mas existe uma diferença de você que reza e é tentado para aquele que não reza e é tentado. É que você tem a capacidade de discernir. É que você tem a capacidade de fazer a sua escolha consciente daquilo que você quer e daquilo que você não quer. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, que nós, na nossa caminhada de discípulos e discípulas, não vamos perder tempo com coisas inúteis, com coisas que não edificam a nossa vida, que não edificam a nossa vida de santidade. Vamos viver o momento presente conscientes
da ação, da graça e da misericórdia de Deus, vivendo uma vida pautada na alegria de fazer parte da família de Jesus. O cristão tem que ser homens e mulheres alegres. Não podemos ser seguidores e seguidoras do Senhor tristes, abatidos. Qual é o testemunho que nós damos do Evangelho de nosso Senhor? Por isso que mesmo em meio à maior tempestade da vida, precisamos passar por isso, com a cabeça erguida e com o joelho no chão, em oração, em intimidade com o Senhor. Que a Santíssima Virgem Maria possa nos acompanhar na nossa caminhada de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.